sou a Alegria, falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! Nossa garotinha cresceu num piscar de olhos. Desculpa. Agora tá tudo sob controle. Oiê! Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí, não pode! Manda a gente embora! Somos emoções reprimidas! A Operação Nova Riley começou. Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! Bom, é uma prévia dos próximos 10 anos. Bora! A Riley precisa da gente! Já te botei em alguma roubada? Várias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Divertidamente Leomil. E junto comigo, ficou ruim, né? Não importa. Junto comigo aqui, em loco. Não, bicho, Paulo Divertidamente Leomil. Nossa, bateu. Bom. Eu não falei dois, né? Mas tudo bem, tudo bem. Aqui é o Cassian Andor. Não, é Humberto mesmo. Vai lá. E com o nosso link direto lá dos Estados Unidos. Aqui é o Vitor X, galera. Vitor Divertidamente. Não, com raiva, Vitor X fala. Furioso. Furioso. O computador deu pau. Custou pra conectar. Bem, gente, esse episódio é um episódio especial que a gente não podia deixar de falar de Divertidamente 2, esse filme que atingiu todos os recordes, né? Ele maior bilheteria de 2024, já começando por aí, já bateu animações fantásticas como Frozen, né, de arrecadação, bateu no Brasil Ultimato, né, então assim, maior bilheteria também no Brasil, assim, da história. O Divertidamente 2 é a maior bilheteria de cinema da história do Brasil. Exatamente. E ainda vai chegar em outros recordes aí também, com certeza. Mas antes de tudo, por favor, Humberto, faz a nossa vinheta sinopeira, pro nosso sinopeiro oficial trazer essa sinopse desse filme pra gente. Ela deixa ele tomar água. Momento sinopeiro! Vamos lá. Divertidamente 2 da Disney Pixar retorna para a mente da agora adolescente Riley, bem quando o quartel-general está passando por uma demolição surpresa, para abrir espaço para algo inesperado, novas emoções. Alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo que estavam comandando tudo muito bem, não sabe o que sentir quando a ansiedade chega e parece que ela não está sozinha. Não é ruim, não. Eu achei legal, não é nada assim do outro mundo, mas Se você já viu conhece, um... né? Todo mundo já conhece Divertidamente, já conhecia, né? Então, É difícil assistir o 2 sem ver um, é meio areada, né? Não faz muito sentido, né? Eu queria até começar falando isso aí. Como o Paulo fala, toda obra cinematográfica, parafraseando o Paulo, né? Tem que se vender por si mesma, tem que se explicar por si mesma. Se ela precisa de outro filme para isso, ela já começa falhando aí. Então, assim, mas pondo isso de lado, assim, eu adorei o filme. Mas pensando nisso que o Paulo falou, toda vez que eu vejo um filme agora, eu fico lembrando isso aí. Pensando nisso, aí eu acho que ela falha um pouquinho nesse ponto aí, né? Que se você não viu um, é muito difícil você entender o 2. Mas isso, quando eu falo muito isso, Vitor, não é nem muito sentido. Ah lá, quando ele gosta do filme, a regra não serve. Não, eu tô falando assim. Não, ele vai apanhar da direção. Quando é uma continuação, é claro que é uma continuação na mesma mídia, aí a gente releva assim, mas quando ela é um filme que tá trazendo de uma outra mídia, tipo assim, ela tá trazendo informações, adaptando um quadrinho para o cinema, essa lei ela tem que ser mais, A pessoa não tem que ter lido o quadrinho, a pessoa não pode ter lido livro. o quadrinho, ter lido o livro. Então, por isso, quando ela está na própria mídia, eu falo até quando se fala série-filme, por exemplo. Que a série-filme, por mais que ela seja cinematográfica,
o jeito de se assistir é outro, né? Um você vai no cinema, você vê o outro, ou você tem que ter acesso a um stream, você tem que ter tempo. Então, assim, acaba sendo costume diferente, mesmo sendo uma mídia cinematográfica, né? E mesma forma, por exemplo, desenho para filme, né? Então, assim, ele tem que ser... Agora, quando é uma continuação, aí tudo bem, né? Tá implícito que você tem uma história que aconteceu no outro filme que eles não vão entrar. Apesar que no começo eles deram uma introduçãozinha no que estava acontecendo, né? Eles deram uma meia introdução. Às vezes assim. até para lembrar o pessoal, né? Porque tem que falar assim, como é que era esse negócio mesmo? Eu acho difícil alguém chegar no cinema. Teve uns 2 minutos ali que eles deram uma... nossa menina cresceu, agora ela tá mas assim, até para contemporizar. Mas assim, é difícil, eu acho, a pessoa chegar no cinema lá, assim, não viu o 1, vai tentar assistir o 2, eu não duvido que tenha tido gente que fez isso. Eu acho que mesmo assim, a pessoa acaba captando de novo a história... Talvez não entenda que não era aquelas bolinhas das memórias, então assim, mas com o tempo aquilo não faz tanta... Bom, perde alguma coisa, perde, mas ele consegue aproveitar a história. Agora, eu tenho certeza que teve um monte de gente que viu esse filme, que só viu esse filme, não viu o 1, porque quando eu fui no cinema, bicho, tinha uma quantidade de criancinha tão pequena para assistir, porque a mãe levou, porque era desenho. Criancinha mesmo, que precisou de... aquele assento adaptado para a criança conseguir ficar mais alta para não ficar só vendo a cabeça dos outros. Então, assim, esse tipo de público, cara, assistiu o 1, o 2, o 3, o 4, diferente, achou bonitinho porque tinha um bonequinho azul, um bonequinho verde, um bonequinho vermelho e não entendeu nada. Tinha muita criancinha. Tá, legal essa fala sua. Até uma coisa que eu queria puxar nesse início, porque eu acho que ele se enquadra, e aí eu queria que vocês discutissem isso também, que ele se enquadra naquele quadro assim, é uma animação que ela trata temas que, vamos assim, não é para criancinha, porém, ela é no formato em que uma criança vai se divertir e não vai pegar essas nuances, né? A gente mesmo, quando Paulo, é criança, eu vou né? só, interromper aí o seguinte. Ele é uma animação para criança. Só que a criança percebe de um jeito, não é que não é para criança. A criança vai divertir com as cores, com a aventura, com a ação, com as piadas. Eles vão gostar dos bonequinhos ali na tela. E o adulto, ele vai refletir de outra maneira. Então, assim, ela é uma animação que serve para os dois mundos. Falando isso aí, comentando sobre isso que o Humberto falou aí, eu acho que a quantidade de gente que viu esse filme agora mostra o que eu ia comentar depois, que é o seguinte: como que o Inside Out, como que o primeiro, né, o Divertidamente 1, como que ele foi inovador e importante. O sucesso de bilheteria desse filme não é só por causa dele mesmo, entendeu? É por causa do tanto que ele foi bom, o primeiro foi bom. E aí trouxe esse tanto de gente. Porque eu tava falando esse negócio assim, ó, a questão do filme, ele precisar do primeiro para se explicar, mesmo sendo uma continuação, né? E a questão dele não ter... O primeiro foi muito inovador. Eu estava comentando com uma amiga minha sobre esse filme. Quem teve essa ideia de fazer esse filme e representar a cabeça da pessoa daquele jeito, com as emoções controlando, cada hora uma de uma vez, ou mais de uma a cada momento, foi muito feliz. A ideia foi muito interessante fazer isso, entendeu? Então, assim, foi muito inovador. A Pixar é conhecida, pelo menos até hoje tem sido conhecida, por trazer animações inovadoras, tanto no tema quanto na beleza, né? na tecnologia, computação, tal e tudo. Então, assim, o 1, cara, ele é, assim, uma coisa única, uma coisa muito boa que foi feita, entendeu? Então, era inevitável ter os dois, logicamente, tal, mas não que o 2 seja ruim. Não é que o 2 seja ruim, eu gostei muito do 2 também. Mas a surpresa, a inovação, tudo que vem com um, esse é uma continuação. É como se fosse, sei lá, uma segunda parte e tal, né? É uma segunda parte. Mas ele não tem aquele coisa da novidade do 1. Apesar de trazer coisas novas, tratar ali a pré-adolescência, a adolescência, a puberdade, né? E todas as emoções que vêm junto com isso aí. Então, assim, esse filme é um filme muito legal. O sucesso dele não é só porque ele é bom, ele é um filme bom,
mas porque o primeiro foi muito inovador. O primeiro trouxe um monte de coisa nova, entendeu? E aí marcou o cinema, marcou, né, o ideário das pessoas aí, todo mundo passou a ter referência ali. Eu assisti um vídeo de um neuropsiquiatra, ele neurocientista, desculpa, neurocientista, falando que ele foi assistir o filme, ele gostou muito. Ele falou que o filme cientificamente não é preciso, mas didaticamente ele é excelente. Então, para explicar como as emoções funcionam, ele falou assim: ele não estava criticando de maneira ruim, ele falou assim: se fizesse diferente, o filme não ia ser tão bom. Mas ele estava explicando que às vezes onde guarda as memórias, a gente colocar a memória no fundo do cérebro para virar uma memória raiz é diferente no cérebro. As emoções, às vezes, uma emoção ali poderia representar mais de uma coisa. Então, ele falou só isso. Por isso que ele fala que cientificamente não é acurado. Mas quando você pensa em explicar como o cérebro funciona, o filme é muito bom didaticamente para as pessoas, entendeu? E como que uma coisa que ele falou legal lá, que a ansiedade, como todas as emoções, a gente aprende no filme 1 que as emoções são necessárias, inclusive as emoções negativas, né? O medo, por exemplo, às vezes salva a gente de coisas difíceis. Nesse filme, o medo salva de novo. Como ele tem medo, ele se prepara para algumas coisas, né? A tristeza é importante para a gente poder absorver as coisas e melhorar e mudar e tal. E a ansiedade também é importante. Ele fala que o gráfico da ansiedade no resultado humano, para o ser humano, ele é um U invertido, né? Ele é a parábola invertida. Então, até um certo ponto, a ansiedade ela é interessante para a gente, porque ela faz a gente planejar, faz a gente antecipar algumas coisas e melhorar, né? Por exemplo, estudar para uma prova, treinar para um esporte, e a ansiedade faz a gente querer fazer isso. Mas quando ela passa daquele meio, ela começa a atrapalhar a produtividade, que aí entra no lado ruim do que ela faz, né? Mas então eu achei muito interessante eu vou até te mandar aí se você quiser colocar no link depois, esse neurocientista falando sobre essas coisas, esse negócio. Então, resumindo, esse filme, ele é muito bom, ele é legal, eu adorei assistir, só que ele não supera o primeiro. O primeiro trouxe uma novidade, trouxe uma maneira diferente de ver o cérebro, as emoções e tudo. E aí, esse aí, ele continua a história, né, de maneira muito boa, mas é quase como se fizesse um checklist. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que pôr as emoções em choque, eu tenho que fazer isso aqui, depois eu tenho que ter. Então, é a mesma formulazinha, a mesma receita do primeiro, entendeu? Apesar de inserir coisas novas. Eu adorei ali a nostalgia. Deixa eu só pontuar para ninguém ficar pensando que eu falei um trem. Eu acho que talvez eu comecei falando errado, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma fórmula, né, nas animações hoje, que a gente está vendo muito presente, que é o seguinte: é uma roupagem, sim, que é uma roupagem infantil, colorida, tudo, mas o enredo, ele traz nuances em que o adulto, o jovem e a criança vão perceber diferentes. Isso é uma roupagem que a gente está vendo muito, eu acho muito positivo isso, né? Porque você prende todos ali, né? E, assim, isso é a marca da Pixar, né, Paulo? Você vê assim, Toy Story, é uma marca da outros Pixar, filmes. mas é uma marca que ela tá percutindo em outros, né? Você vê desde Toy Stories, é assim, cara. Mas você vê outras animações de outros estúdios que eles trazem a mesma nuance, né? Então, assim, eu concordo com tudo que você falou, Vitor. Eu só queria trazer essa questão dessa fórmula que está sendo feita, né? Porque a gente hoje ele é um filme, você falou muito bem, é um filme que o primeiro ele foi um sucesso, até posterior depois, porque ele foi usado muito em neurociência, foi usado muito em estudos, né? O Humberto, ele conhece uma pessoa que criou um perfil, né? Sobre como é que chama o perfil dela? Vivendo Ansiosamente. Vivendo Ansiosamente. Que usa a parte começou gráfica, com os personagens, brincando, né? E hoje, assim, tá bombando aí no Instagram, né? Mas, assim, ele é que ele perpetuou, né, um sucesso, criou uma fanbase, vamos dizer assim, não, talvez o termo fanbase não seja o ideal, mas assim, ele criou um grande grupo que se envolveu muito emocionalmente, estudiosamente, né, com esse tipo de animação. E essa é uma fórmula que está sendo perpetuada nas animações
tidas infantis, né? Que aí você pega toda a família, isso é muito legal. E você começa a pegar também as pessoas que vão crescendo junto, né? Era isso. Eu queria até falar nesse ponto, que é o seguinte... Só pra ficar meio claro, assim. Não, mas eu entendi o que vocês dois falaram. Só que assim, eu vou tentar apontar uma coisa que eu já ia falar. Eu vou fazer um filme que vai falar sobre as emoções tomando controle da mente da pessoa, falando não com todas as palavras, de subconsciente, de formação de caráter, de crescimento da pessoa. Tá? Isso não é temática infantil. Não é. Eu vou falar do desenvolvimento da criança e como é que essas emoções vão norteando ela e tal. Isso não é temática infantil. Aí você coloca isso com uma linguagem bem simples, bem ilustrada, numa animação. Aí você transforma aquilo numa parte visual que é infantil, acessível para a criança, que ela vai conseguir entender que está dentro da cabeça da criança, que tem as emoções. Talvez ela não entenda exatamente como é que a tristeza funciona. A tristeza é ruim, né? Ela vive, a criança fica... cresce imaginando assim, eu não posso ser triste, eu tenho que ser alegre, essas coisas todas e tal. E são emoções básicas que eles colocaram para uma criança. Ok. Aí a Pixar, ela fez uma coisa com isso que é o seguinte, o que a Disney sempre quis fazer, que era diversão para a família toda, a Pixar fez isso assim no nível profissional, porque o adulto vai lá assistir aquilo, ou um adolescente vai lá assistir aquilo, ele entende com mais profundidade a temática, ele até vê os bichos bonitinhos, mas ele dá menos importância para as coisas coloridinhas, para as coisinhas bonitinhas, aquilo faz parte da diversão. A criança fica naquela primeira camada. O adolescente vai para a segunda camada. Talvez um psicólogo, um neuropsicólogo, vai lá para a 15ª camada. E isso é legal. Tem uma cena muito legal logo nisso, quando tem a mudança da sala de controle, né? Que eles... começa e deixa tudo bagunçado. Não é só a mesa que não tá regulada, que cada aperta uma emoção lá e vira uma super reação, né? Todo o ambiente ali é bagunçado. E aquilo é coisa da pré-adolescência, da mudança da adolescência, isso, aquilo ali. E esse tipo de coisa, por exemplo, a criança percebeu uma coisa. Um pré-adolescente talvez não perceba isso, porque ele tá vivendo aquilo. Pra quem é mais velho, tipo eu... Às vezes vai até pensar assim, não, eu não sou assim, não. Eu não sou assim, Tipo assim, eu e o Vitor, que somos mais velhos, a gente que já passou por isso há muitas centenas de anos, Paulo foi semana passada. Paulo foi outro dia. Quando chega... Meu Ted já tava com o celular, né? Quando você chega... o seu Ted já tinha celular. O nosso não tinha celular, não. Aí, quando chegam essas novas emoções, que a vida começa a ficar mais complexa socialmente, a pessoa começa a desenvolver... eu vou usar termos simples porque é o jeito que eu consigo me expressar para isso. Eu não tenho a parte técnica para isso. Mas quando ele começa a expressar partes da sua psique, da sua forma de pensar, de forma de ver o mundo, com sentimentos que antes uma criancinha não tinha, a gente olha e fala assim, realmente, quando chega na puberdade, tudo vira uma bagunça. E tudo vira uma bagunça. As coisas que ele gosta, ele não trata do jeito que ele deveria tratar. E mesmo ele gostando, aquele negócio do tédio. E aí, como é que foi lá no... Você foi na feira de quadrinhos, aí como é que foi? Legal. Poxa, isso é coisa de adolescente. Isso é coisa de adolescente. Agora, aí o adolescente assiste aquilo lá e fala assim, não, que cara chato. Só que ele é chato. Então, assim, ao longo da vida, assim, a percepção do filme, ela vai variar muito até de onde a pessoa está ao longo da vida. Então, eu acho que aí a Pixar foi muito feliz em querer buscar critérios técnicos para justificar isso. Certamente ali a parte psicológica, ele teve uma consultoria bem boa. Achei engraçado. Tinha uma criancinha do meu lado sentado numa poltroninha para ficar alta. Ela falou assim, eu acho a tristeza tão fofinha, ela é minha preferida. Aí, a criança gosta mais da tristeza que os outros? Não, ela gosta do bonequinho da tristeza. E aí, tipo, atendeu a expectativa dela. E eu sei que essa criancinha, se ela viu Divertidamente 1, ela não viu no cinema. Porque ela era, ou não era nascida, ou era neném. Então, ela foi assistir o 2 e a mãe levou, porque era uma animação. E eu até pensei assim, nossa, me lembrou de quando eu fui assistir Fantasia 2000, que tinha 1 trilhão de crianças lá. Eu fui com meu pai, porque lá tinha George Gershwin, tinha... música, aquilo é uma animação de música. E aí, deu 10 minutos que tava passando o filme, tinha criança chorando.
Porque queria ver o Mickey. Querendo ir embora. Querendo ir embora. E aí, tipo assim, na hora que eu pensei nisso, eu lembrei do Fantasia 2000. Falei, nossa, vai ser criança chorando. Não, a criança ficou entretida. Ela viu o bonequinho descabelado e achou engraçado. Agora, a criança não sabe o que é ansiedade. Apesar da criança ver na rede social, falar, estou muito ansiosa. Tipo, a minha filhada já falou, eu tenho que comprar esse brinquedo que está na moda aqui, porque ele é bom contra o estresse, ele combate a ansiedade. Você não sabe o que é isso. Você não tem isso, você só tem 6 anos. Então, assim, não... Mas criança pode ter ansiedade também. Mas ela não sabe o que é para falar que eu vou combater. Mas ela não sabe, ela tá repetindo o que ela viu na propaganda do boneco. E aí, quando chega o pré-adolescente, ele começa a enxergar aquilo e talvez ele não consiga dar nome para aquilo. As dificuldades de lidar com as emoções que vem o tempo todo e a bagunça que está na formação neurológica da pessoa. Eu falo muito isso quando a pessoa fala, meu filho adolescente, ele sofre demais. E é aquilo, né? Tudo é muito grande, cara, né? Tudo é difícil de lidar. Tudo é muito grande. Então aquele negócio eu falo dessa cena de apertar o botão lá e ter uma grande reação. Aquilo é adolescência, cara. Tudo é muito sofrido. Oh, meu Deus. Não, e o botão não faz a mesma coisa. Antigamente aquela emoção funcionava daquele jeito. Na pré-adolescência ele funciona de outro jeito. E aí... Sim, aí chega a ansiedade. Eles querem representar que vai ficando mais complexo, né? E que o painel é mais sensível. Você põe a mão ali, ele já reage de uma maneira mais forte, porque está mais sensível o controle. O painel fica mais sensível e ele fica difícil, ele fica confuso, né? As emoções no cérebro novo, todo bagunçado, num painel diferente, tudo é mais difícil. É difícil. A pessoa tem que aprender a lidar com novas emoções, com novos sentimentos e com as coisas que ela já tinha. Porque aquilo tudo tem que passar a conviver junto. E aí eu acho assim, que a tirada fantástica, a entrada da ansiedade foi muito bem colocada, que a ansiedade passa a reger a sociedade moderna, que todo mundo lida com ansiedade num mundo com muita informação, com muita... Vou até dar um passo atrás. Legal que o tédio, né? O tédio é um emo, né? Com a má vontade, com a carinha, com a cara de pouco, assim, não se interessa. E o celular, que era para entreter, ele busca no tédio. Então, se ele fica lá com aquele telefone deitado lá, tédio. Isso é coisa de gente da atual geração. A nossa geração não funcionou com esse tipo de mídia que servia para te entreter. Se você respondesse com o tédio, igual o tédio responde, ou então igual a raiva responde na minha época, você tomava tudo. Uma coisa legal que a gente pode falar é que hoje, isso aí vem dos trabalhos de neurociência, neuropsicologia, de workshops, que existe um grande problema de tela hoje na geração atual. Né? Ele fala nossa geração. Na geração atual. A sua geração. Né? Na geração que está agora, né, da adolescência, existe um grande problema. Tem um problema, sim, que a geração tá com QI, pela primeira vez na história, o QI é menor do que a geração anterior, né? Existe essa correlação. E existe um grande problema de tela, né? E aí a tela, eles ligaram muito ao tédio, e é isso mesmo, gente. É difícil uma retenção, é difícil é um grande problema hoje dos pais, dos educadores hoje, a tela, e colocar a tela ligada ao tédio, cara, é uma sacada muito boa. Uma tirada boa. Mas é uma coisa problema ou problema? Os três. Os três elevado ao quadrado. Fala que tem uma dificuldade. E aí? Problema. Problem. Isso. Pô. Tá bom. Aí a ansiedade hoje, assim, é o grande vilão real e até fictício da sociedade. Tem muita gente assim que vive numa ansiedade e que às vezes nem é ansiedade, tá botando coisa assim, tá buscando uma desculpa, uma fuga para as coisas que fazem. Né? E dando um spoiler, viu? O novo filme do Toy Story, ela vai ser os bonecos lidando com as telas, né? Com os aparelhos que estão tirando atenção. O boneco era brinquedo antigo. Então, assim, já vai ser um tema central do próximo filme do Toy Story, né?
Legal. Legal, né? Tipo assim, o brinquedo antigo, o Woody, ele tem medo de perder o lugar pro brinquedo novo, né? Que é o Buzz Lightyear, mais tecnológico. Agora, todos os brinquedos estão perdendo pro celular, Celular, na videogame. tela. Teve antes dos filmes a questão da criança crescer e parar de brincar, né? De Aham. passar para a próxima geração, esse negócio de... Quem nunca de nós aqui já passou um brinquedo para uma outra pessoa, para uma outra... Uma criança, já que você já não brinca, já tá mais velho demais, doou para uma criança, né? A gente fica mais velho e começa só a colecionar os brinquedos. A gente muda, a gente só Aí muda... depois você arrepende que você deu o brinquedo, você brinca Nossa, colecionando. cara, Por nem que eu dei esse fala, brinquedo? bicho, Hoje nem ele fala. fazia parte Tem da minha tanta coisa coleção. Cara, eu tinha o tanque dos Thundercats. Tinha um monte de coisa, cara. Tá bom, não vamos ficar com isso, não. Mas a questão é que... Eu tinha o Tanque Thundercats novo, né? Da série da Netflix. Da nova, Netflix, ele não viveu naquela não, época. era o antigo, tinha o antigo. Herdou. Herdou. Ó, o bullying aqui, ele não tem momento, né? E não tem limite. Não tem limite. Mas falando em emoção... desculpa, pode continuar. Não, mas assim, falando sobre essa questão da tela, né? Como é que essa tela hoje, ela é essa grande problema da atual educação, né? Hoje em dia, né? Aí vem o questionamento. Até onde que é bom, até onde que é ruim, né? Porque a gente não pode falar que é sempre ruim. Não. Tudo tem medida, né? Tudo tem uma medida, né? Então, assim, depende de como é usado, né? Então, assim, eu acho, voltando ao spoiler do Toy Stories aí, né? Que eu acho que ele vai tratar muito bem essa questão, né? De qual que é o limite? O que é o saudável ali? Né? Porque também não pode deixar... Por mais que, principalmente, a gente tá falando de adolescência, coisa assim, é o futuro, gente. É isso. Hoje, uma tela, mesmo que seja um smartphone, alguma coisa, ela é material de trabalho. Todos nós aqui trabalhamos com isso, né? Então, é preciso conhecer dessas ferramentas. Mas vamos voltar lá. Mas esse balanço do que é bom, o que é ruim, o Divertidamente 2 trabalha. Porque quando chega a ansiedade, ele é um bonequinho que é diferente dos outros, ele é mais feio. Mas ele é meio engraçadinho, mas ele é feio. Você não sabe se ele é vilão, se não. Você pensa assim, não, tem que tirar essa emoção daí, porque essa emoção é ruim. Num raciocínio simples, né? Só que sem ela, não tem planejamento. Você não tem planejamento. E ela anda muito, ela veio junto com o medo, porque o medo de você falhar, o medo de você não alcançar alguma coisa que te leva a ficar num nível de ansiedade, tipo, como fazer aquilo lá na frente, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho medo de mal, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho medo de não conseguir entrar para um grupo de amigos, eu tenho que me comportar de um jeito ou de outro. Ao mesmo tempo tem um tédio que é do adolescente, legal, não sei o quê. E aí, e no fim das contas, a própria alegria que estava impedindo que a Riley tivesse lembranças das coisas ruins, as coisas ruins... As quedas que te ajudam a você não cair ali de novo, né? A você buscar uma saída. No fim das contas, todo mundo entrando em harmonia, todo mundo trabalha bem, e aquilo forma o caráter dela, porque aquilo tudo é um conjunto de histórias que formam uma pessoa. Você tocou num ponto que o desenho ele traz, Divertidamente, traz uma coisa que não tinha no Divertidamente 1, né? Que é essa formação do caráter. Ali, né? Eles chamam aquilo ali de self, né? Self, yourself. E na neurociência tem esse nome mesmo. Em português traduzido diferente. Como é que chama? Eu esqueci em português. Mas se você procurar, é isso mesmo. É o caráter da pessoa, igual o Humberto falou. Agora, falando sobre esse negócio do planejamento, por exemplo, isso fica claro no filme quando eles perguntam para a Alegria, qual que é o plano? Ela, não, tudo vai dar certo, a gente vai, entendeu? As coisas vão acontecendo. Até o plano que ela faça voltar para a sala de controle é muito simplista. Entendeu? Então, ali, assim, muito sutilmente eles estão mostrando. Não pode ser só alegria o tempo todo, não pode ser só... Igual mostrou no filme 1, né? No filme 1 precisava da tristeza para balancear. No filme 2 precisa da ansiedade, precisa do medo, porque essas emoções vão fazer a pessoa reagir da maneira adequada em cada momento, né? Então, isso que é o interessante desse filme. O que eu queria falar sobre as emoções é que no primeiro filme, os roteiristas, eles tiveram auxílio de neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, para poder fazer um negócio que fosse para criança, divertido, como a gente falou, mas que tivesse uma certa precisão científica também, não fosse falar bobagem, não fosse falar uma coisa ali que agredir quem entende da área, entendeu?
E eles escolheram 27 emoções a princípio. E quem ia comandar não ia ser a Joy, a alegria, ia ser o amor. Ia ser uma outra bonequinha que ia ser o amor, né? E eles decidiram, eles foram cortando e chegou nas 5 emoções que ficaram lá, né? O medo, a alegria, a tristeza, a raiva e o nojinho, né? A nojinho lá. Não é inveja, não? A nojinha é da segunda fase, não? Não, nojinha é Não, nojinho da primeira fase, é a verdinha, que não gosta de brócolis. Uhum. Que tem um crush lá com personagem de videogame. Mas o Vitor, isso é muito legal, isso que você está falando, e realmente teve essa pesquisa. Deixa eu só essa terminar. Aí eles procuraram uma escritora e psicóloga que chamava Lisa Damour. Ela escreve livros sobre psicologia, tanto para adulto quanto para criança, né? E ela é especialista em adolescentes. Então, ela é da Universidade da Califórnia. E aí ela que foi, assim, uma das principais consultoras no filme 2, mas eles tinham outros consultores também que eram da área, para poder construir o filme de uma maneira o mais próximo da realidade possível. E aí, escutando esse vídeo do neurocientista, o cara falou que ficou muito bem representado ali, entendeu? Quem entende neurociência, quem vai conseguir perceber como eles tiveram cuidado, logicamente, que é um desenho, uma animação, tem umas coisas que não são desse jeito no cérebro, mas eles foram muito felizes nisso aí. Mas você pensar que a princípio ia ter 27 emoções da cabeça da menina, tem que ser uma série, né? Não um filme. Cara, o Humberto falou da relação do medo com a ansiedade, né? Isso aí, a gente tem uma consultora neuropsicóloga aqui na técnica. Não, da vergonha com a ansiedade. Não é vergonha, é o medo com a ansiedade. Que a ansiedade, tá certo. Segundo a explicação dela, né, que o medo, ele é um sentimento primordial, né? E aí a ansiedade, ela ela vem do medo, né? Tanto que no filme você tem muito ali correlação, isso é muito legal, falando do medo toda hora, quando a alegria fala, vamos fazer isso, alegria, né? Aí o medo fala, a ansiedade saberia o que fazer. A ansiedade saberia o que fazer nessa situação. Toda hora fica ali em conjunto. E isso é um mecanismo de sobrevivência, a ansiedade, né? A ansiedade, ela igual você falou, todas as emoções são importantes, né? E isso fica bem claro ali, cara. Então, assim, eu acho que tecnicamente, assim, esse filme é muito bom. O bom também, assim, nós estamos agora com uma pré-adolescente. A ansiedade, um grande vilão do mundo atual. As mães que levam lá as crianças olham para a ansiedade e enxergam a ansiedade como um sentimento que faz parte da vida moderna dos adultos, principalmente. Tanto que na mãe aparece lá, né? O que foi que aconteceu? Não, ansiedade, pode ficar aí. A nostalgia que começa a aparecer, achei engraçado, a velhinha com saudade. Nós estamos muito novos para ter nostalgia. Tá na hora de não, vai embora. Volta daqui a 20 anos e o casamento de uma amiga. Volta daqui a um tempo. Então. Essa parte foi muito legal. Mas a ansiedade tomando conta dela e ela ficando arfando em crise de ansiedade, aquilo é uma coisa que fala muito pro adulto. Porque a nossa consultora, né, em neuropsicologia, ela falou, né, que na vida adulta você vai substituindo a alegria como sendo o seu principal motivador da vida infantil, pré-adolescente, pela ansiedade. E quanto mais a vida te exige, quanto mais ela te alimenta, ela te estimula o tempo todo, aquela coisa toda, e os desafios da vida, o planejamento futuro, o medo do que vai ser ali na frente, os cuidados que você tem que ter da sua carreira, da sua vida, com sua família e tudo, vai botando a ansiedade cada vez mais no controle. E é aquilo que o Vitor falou, né? A certo momento, até certo ponto, ok, na hora que ela toma conta de tudo e entra naquele turbilhão e a pessoa não consegue nem fazer o que ela faz naturalmente, atrapalha a vida dela. Porque ela não consegue fazer mais nada, ela começa a ter dúvida dela mesma, ela começa a ficar ansiosa e respirando e afoita e brigando com todo mundo sem pensar o que fazer e tal. E aí vai o caboquinho tomar lá o ansiolítico. E ela falou muito, quando a ansiedade toma o controle, você começa a agir fora do que você agiria normalmente. Né? Você utiliza outros mecanismos, né? Então, por isso que ela começa a agir de uma forma que ela nunca agiria. E uma coisa legal, assim, que a ansiedade, ela tava naquele turbilhão, né? Rodando, e na hora que ela chega perto, ela tá parada. Aquele turbilhão, para o tempo todo, ela não conseguia fazer nada. E, assim, é bacana, assim, tudo ao mesmo tempo
que faz com que ela não faça nada. Ela trava. E se tem uma crise de ansiedade, a pessoa trava. Eu já tive colega de faculdade que travou. Igual o Chaves travou. O pessoal tirar ele da cadeira, ele não mexia as pernas. Ele estava travado, muscularmente travado. Numa crise de pânico doida lá, porque ele estava tendo uma crise de ansiedade violenta. E aí isso é pânico e ansiedade, né? Você tem o medo, a ansiedade, você tem a vergonha e tudo ao mesmo tempo ali, não funcionando em equilíbrio. Isso que o neurocientista estava falando, que a ansiedade, o medo, a vergonha podia ser um bonequinho só. Porque são meio que modulações do mesmo sentimento, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante desde o filme 1, e talvez eles explorem isso mais, porque com certeza vai ter sequência, fez dinheiro, vai ter sequência. Pingou doletas lá, vai ter sequência. Vai ter ela chegando na faculdade. Não, cara, ela bateu 1,5 bilhão mundial. Já bateu isso, já tem 2 meses. Qual executivo de Hollywood vai pegar assim, um filme que bateu o maior sucesso? Já é uma sequência. É só vender pra Disney com o nome de Star Wars que eles fazem isso. Mas deixa eu te falar, se vocês olharem, por exemplo, na cabeça da Riley, quem comanda é a alegria. Isso. Né? No começo, ela não tem aquele core lá, aquele self lá. Então, ela faz o que as emoções reagem. É como se ela fosse impulsiva. Agora que ela fica mais adulta, às vezes mesmo quando a ansiedade manda ela fazer alguma coisa, ela hesita, porque o core dela, o que ela é de verdade, ela já tem uma formação, ela já ficou mais madura, então ela não é só movida pelas emoções. Aí a emoção vai lá e aperta, ela acaba fazendo, mesmo que ela não queria por causa disso. Mas o interessante que eu estava falando, que mesmo no filme 1 tinha, é o seguinte: quando você vai na cabeça do pai, o chefe do grupo é a raiva. Quando você vai na cabeça da mãe, o chefe do grupo é a tristeza. E nela é a alegria. Pode ser que a pessoa mude com isso nos anos, né? Vai ter outros, eu acredito, que o chefe da sala lá vai ser a ansiedade. Outros vai ser o nojinho, vai ser o medo. Cada um vai ser... Mas você entendeu? Sempre o grupo ali na cabeça de alguém tem um líder, tem alguém que está no centro da mesa de controle dando a direção. Agora vai você, e tal, e tal. E o da Riley é a alegria. Mas quando você vê o pai é a raiva, e quando você vê a mãe é a tristeza. E isso é uma mensagem assim meio, assim, não pesada, mas é importante, né? Assim, por que o que manda na mãe é a tristeza? Por que o que manda no pai é a raiva? Entendeu? O sentimento que controla o cérebro ali. Entendeu? Então, assim, provavelmente, igual eu falei, outras pessoas têm outras coisas comandando, né? Por que a gente não é sempre mais alegre e tudo, né? Deixa a alegria dominar. Que a gente vai ter a profundidade da história, né? E é legal, assim, que os outros sentimentos que aparecem na Riley, os adultos já tinham, mas no primeiro filme eles não aparecem. Eles não aparecem. Isso eu acho que é meio uma falha, né? É só no retcon ali, fala que ele tá escondido, que ele tá... mas assim, é até legal, porque eles vão mostrando isso aos poucos, até porque a raiva, ele é um hominho na Riley, né? E na mãe, a raiva é mulher. No pai, todos têm bigode, assim, todos são homens. Eu acho uma adaptação que eu acho assim, eu acho isso legal, engraçada, ficou você bom. Como adulto, você começa... Lógico, um adulto funcional tal, você consegue ter um controle maior das suas emoções, né? Você tem mais mas elas estão ali, né, Paulo? Ela pode estão ali, mas assim, elas não vão sumir, elas estão ali. Estão ali, ué. Você tem vergonha. Eu acho que é bom, eu acho que é parte da piada da historinha. Tem um monte de sentimento que vai aparecer quando ela ficar adulta que os pais têm, mas não apareceram ainda. Eu acho isso legal, faz parte da historinha. O primeiro filme é muito bem fechadinho nele mesmo, entendeu? Aí, tipo menos assim, como eles ampliaram ali o lore e tudo, tem que ter mais emoções e tudo. Aí eles fizeram esse retconzinho, mas na verdade era pra sala do pai e da mãe ter uma porrada 27. de emoção. Ter mais emoções até do que da Riley ali, 27. Entendeu? Tinha que ter eles tinham que ter a nostalgia. Cara, e lembra quando a gente eles já tinham que ter nostalgia lá. Não, nostalgia que faz a gente colecionar as coisas. A gente tem bonequinhos. Quem tá assistindo a gente no YouTube vai ver aqui, ó, os bonequinhos nossos na mesa. Ô, Vitor, você viu que eu fiz Darth Vader novo? Não tinha reparado, não. Tem doido demais. Busto grandão aqui, realista, e tem um que é de crochê. É de crochê fake, porque é impressa, mas é de crochê. Legal. Pois é. Mas voltando às emoções aqui, não que tenha ficado ruim o filme, tá? Mas eu achei a inveja muito discreta.
Sabe assim, a inveja só queria se encaixar nos outros, que ela é mais uma admiração do que uma inveja na Riley, Eu pensei entendeu? nisso também. Eu achei assim, a Nojinho, ela tem pouca participação também, assim, e tal. Ela faz parte Mas eu acho que até visualmente justifica nojinho, entendeu? Porque nojo não é uma sensação que você tem um tempo o inteiro, tempo não é que você inteiro. tem a sensação que você tem de tudo. A inveja é mais sutil também. Achei engraçado ela ter os olhão, né, de inveja. Agora, você sabe o que eu tava... E ela o que eu pensei? Ela é pequenininha. A inveja é um trem pequenininho. Foi muito Eu acho legal. que um plot de um próximo filme legal seria se a inveja começasse a crescer e virar um monstro, assim, que o Dr. Jack e o Dr. Hyde Cada tomar tamanho conta da de tudo, vergonha. sabe? Nossa, a vergonha é muito grande, né? Não, Na e a pré-adolescência ela é muito grande. E é legal, a gente tá falando de interação entre os sentimentos. A vergonha com a tristeza, né, cara? Ela tem você vê que tem Tem uma relação, né? Tem um matchzinho ali, né, cara? É. bem legal. Eu acho que assim, coisas sutis, chega assim. uma hora que... Eu concordo que tem pouca participação, mas é uma coisa que em Hollywood é uma coisa que eles batem muito. Quando você tem muito personagem, eles acabam deixando alguns de lado, porque eles têm dificuldade de botar um monte de personagem. Não, eu só achava que ao invés de, assim, talvez eu esteja errado, né? Eu não sou igual a técnica aí que tem de tudo dessa área. Mas a inveja, ela tinha que ter uma característica, a inveja, velho, ela tinha que ser uma coisa mais negativa, entendeu? Às vezes E ela porque não é tão negativa. Às vezes é porque é o começo da inveja, né? Pode ser, porque cara? ela é pequena. Pode ser. É a primeira introdução da inveja, né? É. A inveja pode começar com uma admiração, né? O foco a era ansiedade, normalmente né? você vai calcando o seu caminho, tentando buscar alguns objetivos, a inveja talvez vai crescendo, né? Talvez a gente já tá indo mais. Eu queria puxar, a gente tá falando da técnica, a técnica falou uma coisa muito legal pra gente, que quando a Riley começa a ter aquela crise de ansiedade, ela começa a ter uma respiração... E isso da respiração, tava comentando com a gente que a forma dela respira, né? Você respirar mais calmamente é um mecanismo pra gente controlar, né, a ansiedade, porque a respiração ela é um mecanismo direto pro cérebro. Então, quando você tenta, a única coisa que vai ser controlar tudo da ansiedade, né? Liberação de hormônio, não sei o que, cortisol, não sei mais o que você vai liberar ali quimicamente, você não consegue controlar, mas a respiração é uma coisa que você consegue controlar. Então, assim, um treino, quando você se sente muito ansioso, é você tentar fazer uma respiração mais calma, que você vai mandando uma mensagem pro cérebro e vai acalmando, né? Então, assim, nas crises é um mecanismo pra você sair dessas crises. Então, assim, isso foi muito bem feito no filme. Isso foi legal. Eles representaram com técnica, né? Agora eu vou até fazer... E aí tem consultor, né? Que negócio, não vamos fazer da nossa cabeça. Não, vamos tem consultor. buscar Eu vou fazer... ciência. Eu vou dar agora, eu vou fazer uma pergunta que você não fez. Ô, Paulo, Mas peraí. peraí. Perguntar? Não, é porque é o seguinte, uma coisa interessante nessa cena que eu vi o neuropsicólogo falando, neurocientista falando também, é o seguinte, que ela põe a mão no banco ali, quando ela tá começando a acalmar, é que tipo assim, eu estou aqui agora, ansiedade é uma coisa do futuro, então assim, tudo ali representa tanto o controle da respiração, ela colocando a mão no banco, ela sentindo a textura do banco e tudo, aquilo ali é o como que a pessoa, né, tem que lidar para poder se controlar nesse momento aí. Eu achei interessante ele falando que a representação assim, eu estou aqui agora, eu estou sentindo que eu estou aqui. Então eu vou aproveitar esse momento e viver esse momento. Não ficar estressada com o futuro, entendeu? Tá bom. Nossa, eu vou começar por mim, porque fica mais fácil para dar tempo pra vocês pensarem. Tá, beleza. Como é que é a composição de bicho seria de bonequinho seria dentro da cabeça? A pergunta para fechamento? Ou não, mas pelo menos pra gente discutir. Porque olha só, eu acho que na minha cabeça tem uns 2 ou 3 bonecos da ansiedade. Ou na verdade é um só, mas eles estão andando tão rápido não, assim. Tem uns 2 ou 3 porque eles batem neles mesmo, assim. Tem uns 2 ou 3 bonecos de ansiedade. E aí o boneco da nostalgia também me faz ter esses negócios aqui tudo aqui. Como o Vitor falou, eu tava com o raciocínio engatilhado, aí eu perdi o como é que eu ia justificar esse negócio. Porque foi a ideia que veio e agora foi embora, porque já foi. Já era. A ansiedade comeu a ideia. Pegou a bolinha da ideia e jogou lá e... joga essa ideia fora aí. Joga essa ideia fora. Porque enquanto eu tô aqui, eu tô pensando, qual que vai ser o próximo boneco que eu vou imprimir? Porque eu tenho que fazer um boneco, eu tô com filamento preto, eu tenho que trocar pelo filamento branco, eu tenho que imprimir um Snoopy. Aí eu tenho uns 3 ou 4 bonequinhos que estão batendo cabeça lá. E eu fico pensando assim, numa cabeça de alguém que não é, que tem problemas, né? Você imagina como é que deve ser os bonequinhos lá de alguém que é esquizofrênico. Os bonecos devem ser tudo misturado.
Deve ter um monte de coisa que não funciona, os bonecos fantasiosos ainda, assim. Tem um unicórnio correndo, atravessando pra lá. É igual Deadpool. é igual a cabeça dos gatos. Então, assim, como é que seriam assim, os bonecos na sua cabeça, Vitor? Velho, eu acho que, assim, vocês falam que não e tal, mas eu acho que a ansiedade apareceu na minha cabeça já quando eu já passei dos 40 anos. Antes eu não tinha não, viu, velho? Sinceridade, se eu tinha, eu não percebia. Mas hoje em dia eu acho que quem comanda a mesa lá é a raiva e a ansiedade, viu? Sinceridade. Apesar de eu ter muito bons momentos de alegria e tudo, mas parece que quanto mais passa o tempo, a questão da responsabilidade pesa mais. E aí eu acho que o negócio é ansiedade e raiva. Só que, assim, mesmo tendo a raiva, eu não saio tratando os outros mal e tudo, mas tá ali dentro, entendeu? Revoltando com um monte de coisa, assim. Eu acho que é isso. Vergonha, você fica mais velho, você vai perder perdendo a vergonha. A tristeza também, ela dá uma crescida, né? Porque quanto mais velho a gente fica, a gente vai perdendo pessoas, a gente vai, né? Alguns sonhos a gente vai deixando para trás e tal, coisas. Então a tristeza também dá uma crescida. O medo, acho que também diminui. Você vai ficar mais velho, você vai ficar menos medo, não sei. Eu acho que a raiva e a ansiedade que domina. E com certeza tem momentos ali que a nostalgia vem e toma conta de tudo, né? É cada vez mais presente, né? Eu acho que tem uma fala de um tio meu que é muito boa, assim. Você vai envelhecer, você vai ficando bobo. Aí a nostalgia vem, a vergonha desaparece. E aí você vai ficando bobo. Bom, cara, na minha, velho, eu vou falar com você. Eu acho que quando a gente começa a ter uma vida profissional, né? A gente vai envelhecendo também, né? Eu acho que a ansiedade, ela entra sim. Eu acho que a gente começa a buscar formas de controlar. Eu acho que a gente vive um momento da sociedade que se fala muito sobre saúde mental, né? Coisa que não falaria 10 anos atrás, né? Hoje existe uma preocupação maior com isso, a gente sabe a importância, principalmente quando você está em serviço, começa a ter burnout, essas coisas tudo, sabe? Se fala muito sobre isso. Então, assim, o cérebro do adulto tem boleto para pagar, quem tem filho para sustentar, eu acho que ela começa a ter momentos, né? Então, assim, tem os momentos da ansiedade, tem os momentos da alegria. Então, a gente é muito o que acontece naquele final da cabeça da Riley, né? Que vai mudando, né? A negócio ali. Cada hora é um. Então, a gente é uma mistura, cara. Falar que Eu acho que quando você fala assim, olha, estou mais um sentimento que o outro, minha opinião de leigo, tá? Então, depois a técnica pode falar depois, assim. Eu acho que existe um desequilíbrio. Né? Eu acho que a cabeça do adulto, ele é um meio, cara. Ele tem um meio, assim. Vocês têm que separar o momento da alegria, sim. Você tem que procurar momentos de alegria, momentos de prazer, momentos onde a tristeza, ela vai ser. É o momento da tristeza, sim. É o momento da raiva. Lógico que o que você vai ter vai depender do seu caráter, como você vai agir, né? Então, assim, na minha cabeça, ela é eu não consigo definir, eu sou assim. Mas eu sei que eu tenho meus momentos. Eu tenho momentos que eu tô ansioso com o que vai acontecer, tem momentos que eu tenho medo daquilo que vai vir, tem momentos que eu tenho vergonha daquilo que aconteceu, né? Eu tenho momentos de alegria, momentos da raiva, né? Momento do medo, tem sim, tudo ali, da nostalgia pra caramba. Cara, isso aqui pra mim esse podcast é uma nostalgia pra caramba, que a gente revive várias coisas, a gente traz toda a nossa bagagem semiótica de tudo que a gente viveu, personagem, vamos falar de X-Men, vamos falar de quadrinho, vamos falar de filmes, Corujão, vamos falar de muita coisa. Então, assim, ele é um momento, assim, e é um momento de alegria, né, um momento que a gente tá aí. Então, assim, eu não consigo definir isso. O meu tem 3 bonequinhos. Eu tenho essa dificuldade. Fácil. O meu tem 3 bonequinhos da ansiedade, fácil. Eu acho que a ansiedade também é o seguinte, falando assim, bem, em termos práticos, até os 40 anos, até um pouco aí, sei lá, mais ou menos 40, sempre que alguém vinha com uma preocupação pra mim, calma, só relaxa, tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não terminou ainda. No fim tudo dá certo, né? Se não deu certo é que não chegou no fim. Então eu tinha uma visão mais positiva, eu acho. Eu era mais igual a alegria. Não, vai dar certo. Não sei qual que é o plano, não, mas vai dar certo.
Hoje em dia, cara, eu tô sempre pensando nas coisas que eu tenho que fazer e com medo de não conseguir fazer no tempo certo. Então eu acho que a ansiedade toma mais o controle. E acho que a raiva sempre teve ali. Aí cada um tem a sua coisa, né? Então, meu negócio é eu tenho que controlar a raiva para não fazer caquinha, para não fazer bobagem. Não virar o Conan. Aqui, O virar o Conan seria bom, para não ser preso, para não, sabe, não bater nos outros no trânsito, na fila. Não, e você pode sei ser tudo, o né? quê. Você pode dizer, vou virar um pirata agora, vou virar um mercenário, vou virar um rei, né? Dá pra fazer muita coisa, cara. É uma carreira longa. Tem uma carreira longa, né? Tem, Só que na época dele você podia ir lá e matar o cara que tinha no taco, né? Hoje em dia você não pode mais. Podia mesmo. Né? Você até pode, mas você vai pra cadeia. Aqui, eu queria chamar a atenção, o Vitor não teve essa experiência, mas quando chegar no streamer, Vitor, eu aconselho você ver a versão dublada. Porque eles escolheram uma personagem, é legal destacar essa atriz que fez a Ansiedade, que eu acho que foi uma das melhores escolhas pra Ansiedade, que foi a Tata Werneck. A Tata Werneck, Cara, a eu Tata li sobre Werneck, cara, ela... Eu sei quando eu via lá o talk show dela, cara, eu falei, gente, ela fala rápido demais. Fala rápido mesmo. Pelo amor de Deus. E ela tem um raciocínio assim... Caramba, assim, Eu gosto dela também. né? Ela tem TDAH. Ela tem TDAH, né? Nossa técnica passou aqui. Então, assim, foi uma escolha perfeita, sabe? Se a gente fosse pegar todas as atrizes que existem no Brasil, qual que estaria mais próxima da Ansiedade? Cara, é a Tata Werneck, cara. Foi uma escolha, assim, perfeita, cara, pra aquilo ali. Né? Então, tipo, Olha só, falando sobre a dublagem, eu escutei o PH Santos, que é um crítico de cinema, ele tem um canal no YouTube, ele falando o seguinte, que ele achou que a tradução brasileira foi boa até certo ponto, porque ela... não, foi o Otávio lá do outro canal lá de cinema, é que eu assisti os dois. Mas ele falou o seguinte, que ele achou que a tradução foi... Ele viu dos dois jeitos. Ele achou que a tradução foi boa, contextualizou muita coisa pro Brasil, né? Tipo assim, para ficar mais... Piadas que o Brasil entende, porque tem isso, né? Às vezes a piada pro americano não é tão engraçada ao brasileiro e vice-versa, né? A dublagem brasileira era boa por causa disso. Mas ele falou o seguinte, que tem hora que eles inserem certos termos que ele achou meio forçado. Não é muito, ele também gostou, falou super bem do filme, mas ele falou assim que às vezes que eles querem inserir alguma coisa, alguma piada brasileira, alguma gíria, alguma coisa, e fica fora de contexto. Então ele falou sobre isso. Eu não vi, quando chegar no streaming, aí eu tenho a opção de colocar na língua na dublagem que quiser lá. Aí quando chegar eu vou fazer isso, eu vou assistir e ver qual Minha é. opinião, não vi isso. Não ouvi falando o que ele né? falou. É o Otávio Gado, Super 8, que falou isso, sabe? Eu gosto não muito ouvi isso. da crítica dele, gosto do PH Santos Uhum. e gosto também da Isabel Boscov. Eu acho que cada um tem uma maneira diferente, mas todos os três são críticos de cinema e eles abordam as coisas de uma maneira que eu acho legal. Eu sempre né? assisto no idioma original mesmo e pronto. Mais fácil. É, Eu gostei mas do você Vale vê- do Sarcasmo. Oi? Eu gostei do Vale do Sarcasmo. Nossa, abriu a melhor coisa que tem. Ô, você aí, tá bom? Você tá bom? Você, né? Um excelente profissional. Achei muito... Cara, é engraçado porque só muda a entonação. Só muda a né? entonação. É muito bom. Eu achei aquilo assim, Muito de uma bom. genialidade. O Vale do Não, Sarcasmo. e o sarcasmo abria aqueles precipícios assim no É. cérebro lá, sei lá, aquele negócio é muito... Achei muito bom. Porque engraçado que o Sarcasmo poderia ser um bonequinho, né? podia. Mas não, eles puseram ele lá com o Vale do Sarcasmo. Eu achei muito bom. Muito bom. Muito aquilo. bom. Eu ri demais. Não, tem E o muita- segredo obscuro lá? Nossa. Muito Vocês bom. viram até o final a cena pós-créditos lá, mano? Aham. Que era o segredo? Cara, vamos lá. Eu achei excelente. Eu achei fenomenal. Eles conseguiram fazer um filme com tantos níveis de profundidade possíveis para que várias pessoas em várias idades consigam se identificar no passado ou só ver o bonequinho colorido. E me chamou muito a atenção que a qualidade gráfica desse filme é assustadora. Ela tá chegando perto do Vale da Estranheza, assim, porque tá tão detalhado que tá quase real. Sabe? Teve cena de ambiente que eu achei que era imagem real. E de cena de bairro. Não, eles misturaram animações, né? Estilo de animação. Ali, Pois é, né? e ficou, A gente tem tá coisa falando que é real. Do game, É. falou lá do bonequinho lá da pochete. Muito, a É igual a alegria. turma do Mickey, né? Você lembra?
Só que não era pochete na Turma da Mônica. Não era pochete. Ele chegava com a mãozinha, as bolinhas, com uma definição muito alta. Cara, impressionante como é que a qualidade gráfica tá fantástica para isso. Eles estão criando um segundo Vale da Estranheza. É quando a coisa que não é, logicamente... O Vale da Estranheza você sabe o que é, né? É quando eles tentam pegar uma... Não, explica pra quem tá ouvindo, pra quem não sabe. Eu vou explicar porcamente. O Vale da Estranheza é quando eles querem fazer uma coisa exatamente como é na realidade. Uma imagem em CGI, né, como é o mais próximo possível da realidade. Só que ela não é a realidade. E aí o nosso cérebro acha aquilo estranho, porque ela parece muito, mas não é. Isso cria o Vale da Estranheza. Então, como é que eles fazem isso? Eles dão... para não cair no Vale da Estranheza, quando uma coisa é para representar pessoas, eles colocam com cores diferentes, com formatos, ângulos diferentes, porque aí você fala assim, o seu cérebro não reconhece aquilo exatamente como uma coisa próxima do real. Você vê com a animação. E quando você dá muito... Quando você avança demais na textura, nos formatos, na precisão de imagem, eles fazem com desenho. Como é Shrek, como é Monstros, como é Divertidamente. Que aí você não cai no Vale da Estranheza. Só que isso eu achei tão exageradamente bom, o nível, que teve coisa que eu ficava assim, cara, esse bairro é de verdade? É a imagem que eles colocam na animação, ela tá chegando num outro tipo de estranheza pra mim. Que fica tão real que parece... o ambiente onde a Riley tá, cara, é muito bem muito real. Muito real. E eu achei impressionante. Isso me chamou atenção na animação o tempo inteiro. Pergunta final, Paulo? Pergunta final. Vamos lá. Divertidamente 3. Vai ter. Ponto. Vai ter. Nenhum executivo na face da Terra que trabalha com cinema, com Divertidamente na mão... vai falar assim, não vamos fazer o 3, não. Nenhum desses vai falar. Todos vão fazer. Né? Então, qual que seria a história? Porque a gente tá... Divertidamente, ele é de fases, né? Ele é mudanças de fases, né? Então, você tem da criança, né? Aí você tem da adolescência, e agora você tá caminhando ali, ou para um momento ali que seria, ao meu ver, seria uma mudança de escola para faculdade, né? Ou então a questão de primeiro emprego, né? Vida adulta, né? O que vocês veem aí como Divertidamente 3? Eu posso pensar o caos que não vai ser feito? Pode, claro. Por favor, nós estamos aqui para causar. O caos que não será feito. Ela vai ter que começar a amar, ela vai ter que começar a ter interesse sexual. Então vai ter que começar a aparecer sentimentos de adulto ali, mais 18, que as crianças não vão mais assistir. Ela vai usar droga, ela vai começar a beber, ela vai fumar maconha, ela vai arrumar um vício. Não, realmente não vai acontecer. Nem todo adolescente é assim, não. Não, mas aí eu quero caos. Não, aí acho que aí ela não vai acontecer. Eu quero dar mesmo, ideias não. ruins pra Pixar. Ô Paulo, eu vi o cara que é o presidente lá da Pixar, o diretor, sei lá, falando o seguinte, que a Pixar vai focar nas sequências. E aí eu tava vendo um comentarista falando o seguinte, que isso é porque os filmes novos não estão fazendo tanto sucesso quanto a sequência das coisas que eles fizeram. Então, pra gente se preparar aí, que vai ter, né, igual o novo Toy Story, teve o Divertidamente 2 e por aí vai continuar repetindo. E o cara faz um comentário que, tipo assim, isso é bom de um lado se manter a qualidade dos filmes, né, e tal, a nossa nostalgia gosta e tudo, mas por outro lado, a Pixar vem sendo conhecida pela inovação, pelas ideias novas, pelas temáticas diferentes. E se ela ficar fazendo só sequência, né, vai perder isso, não vai ter mais novidade. Mas, especificamente sobre a sua pergunta, eu tenho quase certeza que eles não vão pular direto para ela Riley adulta. Eles vão colocar ela entrando na faculdade. É esse momento de transição de novo, né? O primeiro foi ela mudando de cidade, escola nova, tal, não sei o quê. Saindo ali de uma, sei lá, não sei como é que fala, de uma infância mais... de primeira infância, sei lá, segunda infância, não sei qual delas é, mas para uma infância um pouquinho mais, né, evoluída ali. Depois agora da infância para adolescência. Então, para mim, para não perder bala, para eles poderem continuar fazendo outros filmes depois, eles vão fazendo para a faculdade.
E aí eu concordo com o Humberto que vai entrar aí sei lá, se vai vir o amor ou o desejo, sei lá, alguma coisa assim, uma emoção desse tipo pra ela ter que lidar aí também, entendeu? E então se for pra apostar, eu acho que ela ia ser isso. É ir pra faculdade e lidar com as emoções novas aí de uma vida de jovem adulto, né? Então eu acho que vai fazer isso daí. E tem, tipo assim, sendo bem escrito, velho, é o que eu falo. Muita gente podia falar, Inside Out 2, ele é muito bom, cara. Ele foi excelentemente escrito. Eu acho que ele só não é melhor porque ele peca na questão da novidade. Ele não é novidade mais, entendeu? O um é a novidade, o um é a grande ideia. O 2 é a sequência disso. Legal. Então eu acho que vai ser isso. Cara, você tocou num assunto que eu repensei que eu tava falando. Porque você falou sobre vão investir em sequência, cara. Se eles partirem já pra mudança pra faculdade, cara, talvez eles não vão conseguir chegar no quarto, no quinto, né? Igual Toy Story hoje, ela vai. Toy Story, se eles quiserem, pode fazer até o 10º. Dá pra chegar só, ela pode ter né? filho, aí mostra a cabeça do filho e dela, Pois entendeu? mas aí muda um pouquinho. O que eu acho que eles vão fazer? Talvez eles podem entrar, porque acontece, quando a gente pega filmes, eles são voltados muito para a realidade americana. Filmes americanos são voltados para a realidade americana, né? O que acontece? Qual seria a fase que ela está entrando agora, né? Ela está entrando agora na questão de estudo para conseguir uma bolsa na faculdade, entrando ali também na questão de dirigir, para quem lá nos Estados Unidos o pessoal dirige com 16 anos, né, Vitor? Né? O primeiro amor também acontece mais ou menos nessa fase aí que tá aí no ginásio, né? Começa a questões de bolsa também de esporte, né? Então, assim... Primeiro porre, olha lá, as primeiro drogas. porre, As drogas. começa os porre, as drogas, começa os vícios. Puta, Roberto. Vai fumar crack. Vai fumar tipo crack. assim, eu acho assim, se eles quiserem prolongar um pouquinho essa Humberto fase... quer acabar com um pouquinho dessa fase aí pra chegar dentro de uma faculdade que também é sair da casa dos pais, né? Eles podem fazer essa pré, né? Tem muita coisa pra se falar ali. Entre esse momento que ela tá e o momento que ela vai para uma falando faculdade. que pode fazer um dela na high school, no na segundo grau ali. Exatamente, né? Acho que... Ela lidando com as coisas novas da high school, não na mudança para faculdade. E vai surgir novos sentimentos ali também, né? Vai começar... Você falou do amor. O amor ele vai surgir ali, não vai surgir na faculdade. Vai ter a primeira... O amor ou o desejo, sei lá, como é que eles vão fazer isso e continuar para criança ainda, né? Então, assim, existe conteúdo para se fazer um filme desse momento, né? E esse aí o próximo Divertidamente vai ser acima de 14 anos, que aí começa a falar de sexo. Pois é, aí vai ser o roteiro, eles falam, gente, tem jeito, tem que aumentar aí a idade aí. Vai ficar apertando. Mas, cara, eu queria trazer uma coisa que a gente não tocou nesse assunto. Foi a primeira vez que eu vi um filme de animação, né, nesse sentido de criança, que os meninos estavam indo fantasiados, né, entre aspas, né, pintando a cara com uma emoção e indo ver o filme. Eu não vi isso, não. Teve muitos, eu não vi também, muitos. Inclusive, tinha muito medo das pessoas fantasiadas de tristeza, chegavam no cinema e não tinha ingresso. Muitos. Pessoa pintada de amarelo, pintado de vermelho. Aconteceu muito isso aqui no Brasil. Não sei se aconteceu nos Estados Unidos, mas no Brasil aconteceu muito isso, né? Eles combinavam, cada uma ia de uma cor de roupa pra poder ver o filme. Né? A gente tá aqui no estúdio, o estúdio fica do lado de um shopping, né? E o nosso carro ele para no shopping, né? E aí sempre quando eu saio do estúdio aqui, quando tava tendo no início do Divertidamente no cinema, cara, direto, encontrava gente lá fantasiada, assim, de roupa de cor pra ver o filme, algumas pintadas. Então, assim, eu nunca tinha visto isso antes, assim. Você vê o tanto que esse filme mexeu, né, com as pessoas. E hoje, cinema é uma mídia cara. É caro. Né? Mídia cara. Um pai para levar, vamos dizer, eu tenho 2 filhos, para levar ao cinema, ele vai desembolsar uma grana. Não tem jeito. Então, assim, o filme ter criado essa questão, eu acho que ele tá em cartaz até hoje, né? Nos cinemas brasileiros. Eu acho que ele não saiu de cartaz. Eu assisti anteontem. Não, mas nos Estados Unidos você tem mais filme, né? Você tem filme de rua, né? Cinema de rua. Tem né? mais tempo também.
Né? Você até aqui já cinema de rua. Aqui a tem gente uns prédios que é só cinema, igual era antigamente. Infelizmente, aqui no Brasil, os cinemas estão nichados dentro de shopping. Você pode ter um ou outro numa cidade que está fora. Aqui em Belo Horizonte, praticamente todos são dentro de shopping. Né? Eu já falei isso, eu vou falar de novo. Tem lugar que o prédio é só cinema. Aí. 9, 12 salas de cinema. Em volta só estacionamento. Aí eu chego lá pra ver, eu vou muito não, mas eu vou ao cinema pelo menos uma vez no mês. Aí eu chego lá, tem pouquíssima gente, cada sala com 4, 5 pessoas, e o negócio continua funcionando. Eu acho que é tudo dos mafiosos, lavagem de dinheiro, não é possível. Como é que continua funcionando aqui, entendeu? É uma boa ideia pra lavar dinheiro, hein? Fica a dica aí. Eu tô brincando, mas é incrível como é que tem, assim, vários cinemas, e os cinemas, eles não quebram, e mesmo tendo pouca gente. E você chega lá, é cheio de adolescente trabalhando, jovem adulto trabalhando, assim, sabe? Na bilheteria, na pipoca, no pessoal vigiando, assim, os locais pra entrar. Eu ouvi uma vez, Vitor, eu não sei se isso é tão verdade, eu vi foi num crítico de cinema, falando das questões para os filmes concorrerem a categorias de premiação, né? Que eles fazem investimento em algum cinema poder passar um filme, que existe um pré-requisito, né? Então, se existe um tipo de uma verba, né? Que eles, os cinemas pôr aquele filme em cartaz. Pôr aquele filme em cartaz durante tanto tempo, né? Passando em tantas salas, para poder ir para concorrer a alguma coisa, né? Então, lá acontece muito nos Estados Unidos, que não acontece muito no Brasil, filmes de streaming que pegam salas para passar ele, para poderem concorrer a alguns concursos. Então, assim, isso eu ouvi de um crítico, não é fonte da minha cabeça, mas também não é a fonte que eu consigo falar, jornal X e tal. 100%. Então, sim. Mas eu acho que é totalmente coerente, né? Que realmente, em categorias de premiação, existe esse pré-requisito de você ter no... O Oscar é cara. O Oscar só vai filme que passou no cinema, né? Independente se ele é de streaming ou não, né? Então, sim, e aí pode sim ter esse ajuste de custo. Aqui no Brasil, ele precisaria ter um incentivo cultural para manter cinema de rua, né? Alguns cara, é legal, cara, eu gosto, assim, eu prefiro do cinema de rua, assim, do que no shopping, falar a verdade. Tem cinema em shopping aqui também, entendeu? Mas eu prefiro ir lá no cinema. Todo dia que eu passo aqui tem uma rua principal aqui em Belo Horizonte, que é Afonso Pena, a gente passa em frente a um prédio histórico chamado Acaiaca. Toda vez que eu passo na frente, eu lembro do cinema do Acaiaca, eu lembro dos filmes que meu pai me levou pra assistir lá. Eu assisti Goonies lá, eu assisti uns filmes dos Trapalhões lá, assisti um monte de coisa. Primeiro Batman lá. Né? Então, assim... Michael Keaton. Com as cadeiras que eram tudo de madeira. Né? Então, assim, não era colchoado nem nada. Não era formato arena, né? Aquele formato que se o cara tinha um cabeção um pouquinho mais alto, ele ia tampar mesmo. Né? Então, assim, E com isso, assim, é uma mídia cara. Você vai num shopping, tem estacionamento, tem o ingresso, querendo ou não é um preço popular. Querendo ou não, a pipoca refrigerante é caro, sai dali, tem que comer alguma coisa. Então, assim, não é hoje um evento familiar. Um lazer barato. Você pode fazer todo... Às vezes tem família que não tem como fazer todo mês, uma vez por mês. Não tem. Esse é um assunto bom para quando a gente for falar assim, críticas financeiras e econômicas sobre o cinema mundial. Nós né? estamos há 8 minutos. Mas o que eu quero falar é o seguinte, mesmo nessa situação, ele é um filme que hoje, 2024, ele é o de maior arrecadação no Brasil. Da história. Na época mais cara que a atual. Sim. Na época mais cara, né? Olha o valor do dólar aí, né? Nem vamos falar isso. Bem... Mas vocês querem mais alguma pontuação geral? Antes de você terminar aí, você falou um negócio de sala de cinema, só um comentário que eu lembrei aqui. Quando eu fui anteontem ao cinema, divertidamente, eu vi bem depois de vocês, eu já estou um tempo em cartaz. E das 12 salas, no horário que eu fui, 4 salas estavam passando Alien, 3 salas estavam passando Deadpool. Aí tinha divertidamente em 2, né? Só aí já deu 9, e as outras 3 outros filmes diferentes. Então, assim, e aí, mas tem mais filme em cartaz, só que aí eles põem intercalado durante o dia, outros filmes pro pessoal ver, entendeu? Mas no horário nobre, tava muita sala assistindo Alien Romulus, né? Alien, Deadpool. Aqui a quantidade de salas é muito grande, então dá para ter várias salas passando o mesmo filme, então você consegue assistir, não tem risco de você chegar lá, não tem que comprar ingresso antecipado,
Nunca comprei ingresso antecipado aqui, nunca. Quer dizer, já comprei. Mas eu nunca deixei de ir ao cinema, chegar lá e assistir na hora que eu quisesse, mesmo sem lançamento do filme, né? Mas tem muita. O Alien e o Deadpool estão dominando aqui. Deadpool, inclusive, passou 1 bilhão já, né? Passou 1 bilhão. Mas ele ia passar, né? Esse era o único filme de 2004 que a gente falava que ele ia passar. Né? Divertidamente era um que a gente 2024. ainda não sabia. Né? E aí, por exemplo, você tá falando isso é legal, né? Vamos lá. Nós estamos acabando com o assunto. nós não estamos falando de divertidamente, já tem 10 minutos. Legal. Não, eu só ia falar que na semana do Divertidamente, nas 2 primeiras semanas, o shopping aqui são 5 ou 6 salas, se eu não me engano. E só tinha 2 filmes passando, que era Divertidamente e o Meu Malvado Favorito. Só animação. Só tinha animação, cara. Não tinha outro filme, nenhum outro horário passando. Né? Então, assim, tanto que... Férias também, né, cara? Então, filme de criança Filme bomba. você pega então, mais mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso especial sobre Divertidamente. A gente demorou mesmo, mas só que a gente esperou bater esse 1 milhão, bater esse recorde, poder trazer para vocês. Por favor, vá lá no YouTube, deixe seu comentário, manda pra gente se você quiser no e-mail, no xosspodcast@gmail.com. E galera, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço. Até mais.